91,1. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. E como dissemos agora há pouquinho, já em nossos estúdios, o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, hoje ao vivo e a cores. Bom dia, prefeito, tudo bom? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando aí. Sempre uma grande satisfação estar junto de vocês. Que bom, hoje o senhor conseguiu a agenda lotada, né? Ultimamente o senhor a gente vê uma série de acontecimentos, coisas boas para Salto de Pirapora e a gente não conseguia fazer ao vivo, né? Ficamos aí, acredito que quase um mês sem vir pessoalmente. Sem vir pessoalmente. Mas graças a Deus estamos aí. Que bom. Ontem nós falávamos com a deputada Maria Lúcia, abordávamos inicialmente o tema como ela, presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, a respeito do deputado Mamãe Falei, como é que é Duval, sobrenome? Arthur Duval, né? Que deve ser convidado a sair do Podemos, enfim, mas essa era outra pauta e aí ela estava falando, eu falei, e as novidades? Ela falou, não, conseguimos mais tanto de emenda para o hospital, para a área de saúde de Salto de Pirapora, o Vitor Lippe já tinha enviado e nós conseguimos agora mais um recurso importante para a cidade de Salto de Pirapora. Exatamente. Kiko, é até complicado de falar, mas quando você fala da região metropolitana de Sorocaba, quando você fala da nossa região, da macro e da micro, e para Salto de Pirapora especificamente, quando você fala de um deputado estadual com atuação no município, uma pessoa que tem serviço prestado, uma pessoa que já tenha uma história na cidade, tenha construído algo, é inevitável você não falar da deputada Maria Lúcia. Então, já são aí décadas de serviços prestados à comunidade salto-piraporense, são milhões de reais que ela já destinou para Salto de Pirapora, seja para Santa Casa, seja para a Secretaria de Saúde, quantas obras ela já nos auxiliou a fazer. Então, não estou nem falando do meu mandato, estou falando de outros mandatos. Independente do prefeito, independente do partido, ela sempre esteve lá junto da gente, disposta a ajudar. Sempre colocou a população de Salto de Pirapora à frente. Então é uma pessoa que tem aí um carinho muito grande pela nossa cidade e tem feito realmente muita coisa. No ano passado foi um ano muito complicado, né, por conta da pandemia. Mesmo assim a gente manteve contato, né, por telefone, WhatsApp, etc. Foi um ano de poucas reuniões presenciais. É verdade. Mas ela, mesmo assim, ela manteve essas ajudas pra gente. Agora, esse ano de 2022 tem realmente me impressionado, porque já no mês de janeiro ela já destinou um recurso para nós e agora na semana passada, impressionantemente, nós conseguimos viabilizar. Foram 4 milhões a mais, é isso? Foram 2 milhões para a área da saúde, para auxiliar na construção do hospital. E mais 4 milhões em infraestrutura. São 6 milhões. Então foram 6 milhões. E tudo nesse exercício. Tudo agora. Eu queria fazer uma comparação e eu acompanho há muitos anos, em virtude do ainda ser município de Sorocaba, mas distrito na época de Sorocaba, Salto de Pirapora. Meu pai nasceu lá, então eu tenho vínculos desde o seu tio com a política e com amigos de Salto de Pirapora. Eu lembro que o seu tio conseguiu realizar um governo marcante porque através do próprio Flávio Chaves ele desenvolveu uma relação muito forte com o governador Orestes Quercia. Mas eu não lembro de um governo como o dele. Parece que Marum lá é um nome então, e no seu caso é o seguinte, é na batalha, na luta, porque naquela época você tinha amizade, vinha o recurso, tudo, ele nem aparecia que vinha, aparecia obra, não era essa coisa tão transparente como é hoje. Exato. Né? Se escolhia um município, o outro, né? Agora não. A gente vê um trabalho. Seu governo tem sido um divisor de águas, né? Na verdade, ser prefeito de Pirapora, de Salto de Pirapora, fazendo um governo nesse volume de obras, de realizações, põe Salto de Pirapora num outro patamar, e o prefeito dela, seja você hoje, mas qualquer outro, em uma outra oportunidade, desde que continue mantendo este patamar, liderança regional.
que é o que a gente não tinha. Exato. Né? Hoje a gente está discutindo um mandato seu, de repente a possibilidade de mais um mandato, mas hoje você se torna uma liderança conhecida pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação todos, né? Quer dizer, mudou. Você sente essa mudança de patamar Ah, com certeza, Kiko. Sempre aconteceram coisas boas em Salto de Pirapora. A cidade sempre foi uma cidade positiva do ponto de vista de infraestrutura, né? A gente sempre teve muita coisa boa acontecendo dentro da cidade. Só que, infelizmente, o fato de não ser interessante dar transparência dentro do mandato, dentro da gestão, acabou ofuscando essas coisas boas. E aí, infelizmente, aparecia o quê? Aparecia só coisa ruim. Verdade. Então, isso aí acabou tornando ali o ambiente, né? Transformando o ambiente num cenário um pouco mais negativo. As pessoas, quando você falava de orgulho de ser salto piraporense, as pessoas tinham aquela resistência em falar isso e tudo mais. E hoje... eu sou de Sorocaba, né? Tá em São Paulo. De onde você é? Eu moro em Sorocaba. Exatamente. E para nós é uma tristeza. Claro, você tem que ter orgulho, né? Falar isso. Exatamente. E para nós agora... com a transparência que a gente tem dado através das redes sociais, através das prestações de conta que nós temos feito aqui, inclusive, né? E aqui é um meio que a gente mais tem capacidade para atingir o maior número de pessoas. Então, e agradeço você por isso, Kiko. Não, mas a gente... porque você sabe se comunicar, porque se você colocar alguém que não sabe se comunicar, não vai, né? Então a gente vem aqui para falar das coisas boas que acontecem na cidade. E as coisas ruins, a gente não foge. A gente não tenta empurrar para baixo do tapete. Claro. A gente tem que encarar. Então, tem situações adversas no município? Claro que tem. Toda cidade tem. Mas a gente está aqui para quê? Para dar uma satisfação para a população. Não fugir dos problemas. Está acontecendo esse problema, tá? A gente está vendo. A população quer que a gente dê uma satisfação, né? A gente precisa mostrar que a gente está acompanhando o problema. Então, a gente acompanha os problemas, a gente escuta a população. O meu telefone é praticamente público, Kiko. Todo mundo tem. Eu sou muito acessível através das redes sociais. Recebo reclamação de várias áreas. Eu recebo tudo, eu leio tudo. E você tem uma assessoria pequena, né? Porque o município tem recursos aí limitados. Tem muita coisa que você não consegue dar um volume maior de rede social e de trabalho, porque realmente você tem uma equipe pequena. É você, às vezes, que faz. A equipe é pequena, a gente tem que trabalhar dobrado. Dobrado, né? Então, a gente não para, na verdade, o celular é 24 horas, literalmente, 24 horas, a gente não para. Então, é muito desde trabalho. Desde para liberar um corpo no IML até uma vaga de problema de saúde. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. É o transporte do paciente que vai fazer tratamento em Jaú, que está atrasado. Você não desliga lá à noite? 5 da noite manhã. Tem que desligar, né? Eu não costumo desligar, não. Não costumo desligar. É uma maluquice, né? Não é fácil ser prefeito de uma cidade. Eu mantenho o telefone ligado. Agora é o seguinte, também é motivo de orgulho, né? A gente estava falando há pouco, né? Nós temos uma empresa em Salto de Pirapora, que é a Magnus, né? Que é um orgulho nacional, né? Ela, além ela desenvolve projetos sociais maravilhosos, né? Quer dizer, e tá em Salto de Pirapora. É uma empresa que nasceu, cresceu e se projetou nacionalmente e internacionalmente nos projetos também sociais, né? É legal ter isso para a cidade. É sensacional, na verdade, né, Kiko? Hoje a gente não imagina Salto de Pirapora sem a fábrica da Magnus, né? Para nós, em Salto de Pirapora, todo mundo chama de Admax. Então, para Salto de Pirapora é uma empresa assim que marcou realmente, marca, né? Tem um antes e depois. Muita gente tira o seu sustento da empresa, geração de emprego direto e indireto, absurdo. E o que é mais bonito é o nível de satisfação de quem trabalha lá, o orgulho que os colaboradores têm. É impressionante, eles andam com o uniforme da empresa na rua. E o mais legal é o orgulho dos donos da empresa ou do dono da empresa ser de Salto de Pirapora. Exatamente. E não pensar, pode até ampliar fora de Salto, mas parar Salto de jeito algum, não, né? De jeito nenhum, pelo contrário, a fábrica de Salto está sempre em expansão, é uma coisa impressionante e a gente faz questão também de dar todas as condições para que isso aconteça. É uma via de mão dupla, né? Que para o município é bom, então a gente tem que ajudar. E aí, diante desse projeto que nós demos o início no ano passado, do desenvolvimento econômico de Salto de Pirapora,
pivô de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é a Magnus. Claro, porque é importante que as próprias empresas que estejam lá cresçam, né? Não só as que vêm de fora, mas oportunidade e fôlego para aquelas que estão lá, já estão adaptadas, já tem. Existe uma dificuldade de mercado de você trazer novas empresas, né? A gente sabe que o processo é moroso, então a empresa vem, desenvolve projeto, até implantar, às vezes é multinacional. Equipe específica, que aí você não vai ter mão de obra local, você até vai ter mão de obra local. Tem profissional que vem do exterior, então tudo é muito devagar. O investimento tem que ser aprovado por conselho disso, conselho daquilo, etc. Então, acaba. Mas está acontecendo, né? Depois daquela reunião que a gente teve, está acontecendo? Está acontecendo. Eu acredito que dentro aí dos próximos 2 anos a gente vai ver muita mudança. Mas a árvore é assim, você tem que plantar para ter. Tem algumas de carvalho, você não vai ter a sombra, né? Exato. Você vai plantar hoje para daqui 100 anos alguém ter a sombra. Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Se alguém não plantar, a gente não ia ter a sombra hoje, né? Hoje a gente não tem tanta sombra, né? Então vamos deixar a sombra para os próximos que vierem. Muito bem. Nós temos um intervalo comercial daqui a pouco, né? Ainda não. Nós temos daqui a pouco eu vou continuar falando com o prefeito de Salto Pirapora, eu ia falar deputado Matheus Marum. Prefeito, como é que está a situação, vacinação das crianças, a contaminação, tranquilo? Nós estamos vivendo um momento tranquilo em Salto? Kiko, eu tenho eu acompanho os boletins diários lá em Salto, né? Então eu tô surpreso e tô feliz com o que a gente tem visto. O número de casos tem caído radicalmente. Nos últimos 3, 4 dias a gente teve irrelevantes 20, 30 casos de teste positivo. Mas nada de óbito. Não, óbito não. Já tem um bom tempo que a gente não tem óbito. O nível de internação também baixíssimo. Quando tem uma pessoa internada, então e é leve, é tranquilo, graças a Deus. Então isso aí é tudo fruto da vacinação, né? A gente fez uma campanha muito forte de vacinação em Salto de Pirapora, a população buscou a vacina. Crianças também. Crianças estão se vacinando. Então a gente vai fazer uma campanha, vamos pegar firme agora na campanha de vacinação das crianças. Tem que ter um processo de conscientização dos pais com relação à segurança da vacina para as crianças. Claro. A gente ainda observa que alguns pais são um pouco reticentes com relação a isso. Foi gerada muita dúvida, né, nas redes sociais por autoridades que poderiam ter colaborado de maneira diferente. Exatamente, né? Exatamente, você é muito educado. Como o senhor tem notado o seguinte, o senhor é do PSDB, é coordenador regional do partido, né, tá sempre em contato com as lideranças. A gente sabe que no dia 4 de abril nós devemos ter a mudança da liderança do estado do governador João Dória, que se afasta para a candidatura à presidência da República, dando espaço ao atual vice-governador Rodrigo Garcia. Como é que está essa situação? O senhor tem conversado com o Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional do interior. Como é que está essa movimentação política? Como é que é o sentimento que os prefeitos estão sentindo nesse momento, em especial o senhor que é do partido do governador? Olha, Kiko, o vice-governador Rodrigo Garcia, ele é um lorde. O cara é de uma educação, é um cara fino, não demonstra nenhum tipo de ansiedade em tomar a cadeira ou algo parecido. Ou você disfarça bem, né? Não, muito pelo contrário. Ele é um cara que veste a camisa, ele é do time, ele une as pessoas. É bonito de ver o jeito que ele trabalha, sempre fazendo muita força para congregar o interesse de todo mundo. Então, nós tivemos aí, né, essa semana, uma reunião com todos os prefeitos da região metropolitana de Sorocaba, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, a deputada Maria Lúcia, e foi uma reunião muito, muito satisfatória para nós, né? Os prefeitos da região, eles tiveram a oportunidade de agradecer por tudo que tem sido feito por parte do governo do estado. Foi unânime a fala dos prefeitos, no sentido de dizer que nunca se viu um governo estadual tão municipalista quanto esse governo tem sido. Então, e realmente para nós prefeitos, eu posso falar mais especificamente por mim, eu, como vereador na gestão passada, eu testemunhei a dificuldade que os prefeitos tinham de receber recursos do estado.
Então nós tivemos boa parte do mandato com o ex-governador Geraldo Alckmin, onde a torneira estava absolutamente fechada, não se via um centavo de recurso estadual para os municípios, e depois tivemos um pouquinho de governo Márcio França, que também foi um governo de promessa, porque a gente já estava ali muito próximo da eleição, e aí os prefeitos criaram uma expectativa. Teve até verba empenhada grande, que não veio, né? Pois é, Salto de Pirapora viveu ali. E aí, Kiko, até foi bom você falar, porque lembra viveu... o dia que o senhor estava aqui, o dia que ele falou, o senhor foi até educado, não falou, exato. né? Exato. Fiquei na minha, preferi ficar na minha. Mas a gente tinha um projeto tão bacana, tem uma região tão grande de Salto de Pirapora, né, que é o bairro do Campo Largo. E no Campo Largo a gente tem ali vários bairros, né? Tá próximo à prefeitura, né? Próximos à prefeitura, exatamente. E existia um projeto de recapeamento de todos esses bairros. E à época foi um projeto bacana, criou uma expectativa de que seria feito, foi levado para o governo do estado, o então governador Márcio França havia se comprometido a realizar a obra. Voltou o prefeito para a cidade com uma boa notícia e tudo mais, e vamos trabalhar para o governador e tal. E virou aquela notícia, né? Efervesceu, nada aconteceu. E aí acontece o que sempre aconteceu, né? Infelizmente nada, virou uma promessa agora, não concluída. Feito. E aí, Kiko, só para arrematar. Claro. Mas esse projeto de recapeamento dos bairros ali da região do Campo Largo foi exatamente o projeto que nós levamos na semana passada, junto com a deputada Maria Lúcia, para o vice-governador Rodrigo Garcia e para o Marco Vignoli. E que a deputada Maria Lúcia foi capaz de viabilizar. Então, veja só. E esses recursos vêm, efetivamente. Esses recursos vêm. Tá. Dentro de 30 dias a gente já vai... 30 dias. Exatamente. É isso que eu acho interessante dentro rápido, do governo. Ele libera mesmo, não tem essa conversa, vamos fazer depois, esperar projeto. Não. Em outros tempos a gente libera se antes do projeto? Não, a gente já apresentou o projeto. Já tinha o projeto? Já, fui com o projeto na mão. Mas a gente... Tem que ter projeto, né? Tem que ter. O governo tem que fazer estoque de projeto, E a gente não herdou projeto praticamente, né? A gente herdou muita ideia boa. Rascunho. Décadas de governos, etc. Mas necessidades da população, inclusive, né? Principalmente. Mas a gente teve que colocar tudo no papel. Vamos lá. Porque eu digo aqui... Eu digo o seguinte, eu vou trazer o prefeito, sim, Leon Folim, viu, vereadora Yara? Tem muito interessante trazê-lo aqui, ele é o prefeito mais jovem aqui da região, será convidado. Prefeito Léo, de exatamente, prefeito Léo Folim de Perol. Mas a história é a seguinte, eu nunca vi um governo que realizasse com tanta consistência para o interior e a nossa região. Nunca, com tanta velocidade, Hospital da Divina Misericórdia aqui do Câncer. Olha, se a gente for numerar, eu falei para a deputada Maria Lúcia, o volume de trabalho dela nunca foi tão, em todos os mandatos, o 5º mandato é um mandato de mais consistência, de mais... Mas eu digo o seguinte, o senhor disse que não desliga o telefone, é irritantemente grande a quantidade de conteúdo da assessoria de imprensa que eu tenho do governo do estado de São Paulo. É uma coisa assim, não para. Sábado, domingo, feriado, toda hora, a todo momento. Realmente, é uma coisa, não para. Mas eu acho que essa relação com os políticos é muito boa. Mas o sentimento que eu tenho é assim, nós não conseguimos colocar o Rodrigo Garcia por Skype. Nós nunca colocamos o governador por Skype. Ele vai sair do governo, ele não fala com rádio. Ele tem uma resistência. É um governo extremamente importante para o governo do estado. Eu reconheço aqui a importância do governador Dória na vacina, nos recursos, estradas, obras, tudo do governo. Mas ele tem uma rejeição do cão. Não dá para entender. Não, porque, claro, ele entrou no embate com o Bolsonaro. Talvez ele faz coletiva, dá informações, um governo que informa tudo o que está acontecendo, mas não é só informar, é participar. Semana que vem, na sexta-feira, o Sérgio Moro vai estar no lugar onde o senhor está sentado aqui. Que legal. O ex-presidente Lula falou aqui no Skype, era para falar 20 minutos, falou 1h30. Então, está confirmado já o Sérgio Moro, né, Gustavo?
Sérgio Moro vai estar aqui onde o senhor está sentado aqui, vai pôr as nádegas aqui onde o senhor está hoje sentando. Então, assim, o que falta, e aliás é o seguinte, quando nós tivemos a eleição do governador João Dória, no dia seguinte a assessoria ligou para a rádio e ele ligou agradecendo os votos que teve, ele fez isso. Que legal. Então, assim, nós tivemos apenas um desencontro, que era no dia do presidente Lula, e depois eu ia estar viajando, no outro dia não dava para ir. Eles nos convidaram para fazer uma gravação de entrevista no Palácio dos Bandeirantes. Tudo bem, é claro que a gente se sentiria honrado para isso, mas ninguém ia colocar, maltratar ou destratar o governador por Skype. Claro. Como nós fizemos ontem uma entrevista excelente com a Célia Leão. Foi uma entrevista que nós só recebemos elogios, foi uma entrevista muito boa. Então, o sentimento que eu tenho é, o governo informa muito, mas pessoalmente, nossa, quantas vezes eu pedi pro Flávio Amari, pedi para tanta gente, poxa, eu queria pedir para a Márcia, que é da assessoria de comunicação, que é uma graça. A assessoria deles é sensacional do Palácio dos Bandeirantes. Mas não tem uma participação deles, quer dizer, eles não falam, o governador e o vice, que é candidato ao governo, não fala por Skype nas emissoras de rádio. E a capilarização de informação, ela está no rádio, quer queira ou não. Tem que fazer política, né? Tem que fazer política, não é só rede social, né? A gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é esse o sentimento que me passa. Um dos melhores governos, melhor do que o Serra, que foi um baita governo em obras, com certeza, né? Em vicinais. Eles estão fazendo mais que o dobro de vicinais do Serra. Não tem fim, aqui na nossa região, onde você anda aí, as estradas todas com placa de obra e obra iniciando, então tá muito forte mesmo. E eu acho que não é placa, é obra com dinheiro garantido para terminar. A obra iniciada já, a obra iniciada, né? Tá bonito de ver realmente. E eu concordo com você, eu acho que o público que a rede social atinge é muito bom. São muitas pessoas, muitas visualizações, etc. Mas o público da rádio é um público diferente. Da rádio, da TV, né? Tem que falar. Entendeu? Essas figuras que são importantes tem que falar. É manjado, mas quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Nós vamos para o intervalo comercial. Viu, antes do intervalo, eu queria mostrar, eu não ia fazer esse mico com o prefeito Matheus Marum. Vocês estão com ele cobrando pênalti? Gente, como cobra um pênalti? Eu tô querendo montar tá com a gravação oficial ou tá da torcida? Eu acho que é da torcida. Eu não sei. O prefeito é que vai dizer que se é oficial ou não oficial. Aí não sou eu, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, então tá bom. Vocês vão ver como cobra um pênalti esse prefeito de Salto de Pirapora. Como jogador, ótimo prefeito. Puxa vida. Graças a Deus que ele é um bom prefeito e péssimo jogador. Viu, meu querido Fábio Dias Toledo Pirola, que também não joga muita coisa, joga de lateral, né? Com aquele tamanhinho dele não dá pra jogar muito mais, jogar de zagueiro central não dá, né, Pirola? A gente volta já. Café com quem, prefeito? Café com o meu deputado e grande amigo Vitor Lippe, que uma pessoa muito querida também, acabei não citando ele aqui hoje, mas tem ajudado demais a gente, Kiko. Nós falamos aqui da Maria Lúcia que ela completou, inclusive. A Maria Lúcia completou os recursos dele pro hospital, né? Bom, dá para dividir esse café? Claro que pode, até com o Flávio Amari, eu não sei se vai ser candidato então, também, que né? seja com os três, então. Os três grandes parceiros de Salto de Pirapora. É isso aí. Então tá bom, daqui a pouco vamos falar de habitação também. Bora. Café Celso, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico.
Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada, e com certeza ela está sendo incrível. Nesse canal, o fornecedor finaliza o atendimento da garantia, proporcionando um pós-venda diferenciado. Rua Antônio Miguel Pereira, número 244, Jardim Faculdade. Telefone 1532-22-8646. Luminária, indispensável. Bem-estar até onde a vista alcança. More com vista para a área verde preservada. Conheça o Átimo, da Construtora Build. Apartamentos de 67 a 115 metros quadrados com até 3 suítes e mais de 30 opções de plantas. Condomínio Clube, com mais de 20 itens de lazer ao lado do Shopping Iguatemi Sorocaba. Aproveite as condições de lançamento com bônus de até R$60 mil. Visite nossa central de vendas na Avenida Barão de Tatuí 1200. Saiba mais em build.com.br/Átimo. WhatsApp 15-3142-6100. Notícia, Rádio Jovem Pan. 9h21, eu repito, 9h21. Muito bem, nós estamos com o prefeito de Salto de Pirapora, vamos encaminhando aqui pro nosso papo final. Prefeito, nós estamos tendo algumas reclamações sobre mochilas escolares, que algumas pessoas ainda não haveriam comprado, porque iriam receber. Estão atrasadas as mochilas, o que está acontecendo lá em Salto? Kiko, vou te contar de um acontecimento inédito na história de Salto de Pirapora. Pela primeira vez, a prefeitura deu o kit escolar para os alunos. Perfeito. Um baita kit, assim, facilmente o pai, a mãe ia desembolsar aí mais de R$200 para comprar material escolar para as crianças nesse ano. E um kit bastante completo, né? Todos os materiais didáticos, livros, cadernos, lápis de cor, guache, massinhas, tudo que você imaginar. E complementamos ainda com a mochila, com um estojo, uma garrafinha d'água, máscara, enfim. Ocorreu atraso na entrega das mochilas e as mochilas estão chegando agora, então a gente vai fazer a entrega gradual das mochilas. Os pais podem ficar tranquilos, todo mundo vai receber. Foi a primeira vez Dá um transtorno, né? Para que o cara quer material na mão, aquela coisa toda. Mas o material que é ele tem que ser entregue na escola, né? Já tá todo mundo com tudo. Não, e você entrega e grande parte dele você não leva e traz, você leva e deixa na escola. Exato. É material de uso comum. Exatamente, né? exatamente. Você tem um material que vai e volta todo dia, mas não é todo o material. Exatamente. Né? Mas assim, o que deixa a gente muito satisfeito, e eu tenho visitado. É para não perder o brilho, né? De repente a história da mochila estraga todo o resto, né? Mas não vamos deixar o brilho. É um ponto importante, porque a gente uniformizou as mochilas, padronizou o material, padronizou a mochila. Então hoje tem toda uma identidade visual das escolas municipais. Então é muito importante. A gente quer entregar isso o mais rápido possível. Tem todo o interesse disso, né? E a gente sabe da ansiedade dos pais. Mas esse foi o primeiro ano que a gente fez isso. A gente também está aprendendo. No ano passado a gente não teve aula igual
tá tendo esse ano aqui. Então as coisas, para nós, em que pese ser o segundo ano de mandato, de ano letivo... É o primeiro. É o primeiro. Então a gente também está aprendendo, a gente vai errar bastante ao longo do mandato. Isso não nos errar coisas novas, né? Não coisas velhas. Exatamente, a gente está tentando acertar. Mas você acredita que em quanto tempo se normaliza? Para já, dentro de 15 dias isso aí já vai ser entregue. Então, e é bom lembrar também, Kiko, que a gente tá trocando, né? Estamos fazendo a instalação agora dos playgrounds de todas as escolas municipais. Tá ficando coisa mais linda do mundo, das creches. Então, nunca foi feito tanto investimento em educação em Estado de Pirapora, igual tem sido feito agora. Inclusive, né, por uma infelicidade, no último mandato, por 2 anos, foi utilizado menos de 25% do recurso da educação. Então, ficou abaixo do índice obrigatório, né? O que inviabiliza aí, até deixa inelegível qualquer chefe. Pois é, cria um problema político, né? Cria um problema legal. Mas é um problema verdadeiramente para a população, né? O problema que eu mais identifico nessa questão é a falta de julgamento da necessidade e da importância de investir na educação, Kiko. É verdade. É a falta do entendimento de que o investimento em educação é o melhor investimento a longo prazo que a gente pode fazer para a cidade. Tenho certeza disso. Então, é isso que mais me incomoda. Eu me comprometi a não repetir esse erro de outros gestores, muito pelo contrário. A ênfase que a gente tem dado à educação na cidade tem sido muito forte, tem sido muito grande, e tem sido assim agora no início e vai ser assim até o final do mandato. Muito bem. Prefeito, transporte coletivo, transporte rural, transporte urbano, como é que está a questão de transporte? Transporte que eu pedi para eu falar aqui, que tá dando problema, e a gente legal, o senhor pediu para falar de um problema, é isso aí. Exatamente. A gente já identificou, né? Foram feitas algumas alterações em linhas de ônibus que trazem os estudantes universitários para Sorocaba. Perfeito. Então, antes nós tínhamos alguns ônibus fretados que traziam os estudantes para a linha central, né, de Sorocaba. Perfeito. Ou seja, os ônibus faziam o mesmo trajeto que os ônibus de linha fazem. Sei. E nós substituímos. Então, muitos alunos relatavam para nós: poxa vida, eu entro mais tarde na faculdade, ou eu entro mais cedo e saio mais cedo, e tenho que ficar esperando o ônibus até 11, 11h30. Então, a gente não tinha flexibilidade de horário, porque o ônibus era fretado, tinha horário determinado para ir e horário determinado para voltar. Como existe ônibus de linha indo e voltando de Salto para Sorocaba a cada 20 minutos, nós optamos por dar o passe para esses alunos. Que é muito melhor, não é? Em tese, e no nosso entendimento até então, era a melhor opção. Sim. Porque permitiria que o aluno antes para casa no dia fosse mais cedo ou fosse mais tarde, ou voltasse mais cedo ou voltasse mais tarde. Então, para nós, no nosso entendimento, flexibilizaria o horário para o estudante e facilitaria para ele. Só que, Kiko, a grande maioria acaba pegando o ônibus tanto para ir para a faculdade quanto para voltar exatamente no mesmo horário. E os ônibus de linha se mantiveram com a mesma quantidade de carros viajando naqueles horários. E aí lota. Super lota. E tá incomodando, os universitários estão incomodados. Eu tenho recebido, né, até por ter muito amigo na faculdade, o pessoal mantém muito contato através de Instagram e Facebook. Os meus amigos já estão na clínica de idosos, os seus estão na faculdade. O pessoal manda muita mensagem. Eu já estou no médico geriátrico, na fila da geriatria. O pessoal está incomodado, então a gente está tentando consertar. Já foi incluído mais um carro no horário de pico da ida, e desde ontem foi incluído também mais um carro, um carro que eu digo um ônibus, né? Sim, no horário de pico da volta. Então a gente está tentando. E aí vai avaliar, né? E vai avaliando. Vai avaliando. Que é o mesmo caso que a gente acabou de dizer. No período de férias já diminui o carro, exato, né? Não precisa ter. E a gente está se adaptando. Claro. É uma novidade, realmente. E é muito melhor do que é muito melhor do que ter que terminar uma aula 9 horas, eventualmente um dia, e ter que esperar 11 horas da noite para trabalhar depois no dia seguinte e ter que acordar 5 da manhã. Então, exatamente. Tudo bem. Exatamente. Prefeito, para a gente encerrar, eu queria mostrar o seu talento. Nossa, como jogador de futebol, o senhor é um excelente prefeito. Olha, eu vou narrar aqui. Olha lá. Vamos lá, Pedro. Prefeito, ó, vamos lá. Filmagem da torcida.
Nossa Torcida contra, diga-se de passagem. É que o senhor pegou a bola por baixo, o senhor cobrou pênalti. Repete, Pedro, não tem voz aí o vídeo? Pode, tinha voz. Olha lá, vai cobrar de novo. Nossa senhora, deu uns 3 metros Em minha defesa, cima. Kiko, em minha defesa. É indefensável a sua defesa. Me informaram que era tiro de meta e eu acreditei. Ah, entendi. E aí foi isso, entendeu? Entendi. Então, basicamente, eu cobrei um tiro de meta ali. Vamos ver se no tênis isso é melhor, tá? Não. Não, mas a gente vai tentando, né? O que vale é tentar. Tá certo. Vale é tentar. Vai ter o seu prazer ver se você consegue manter a agenda pelo menos uma vez por mês. Eu sei que a gente está sempre fazendo por Skype. Vamos sim. Mas é sempre legal a gente poder fazer pessoalmente, porque surgem, né? Os assuntos parece que no contato pessoal eles são mais interativos, mais reais, né? É isso aí. Então tá bom. Um bom final, um bom dia, uma boa quinta-feira. Obrigado, Kiko. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Dando uma satisfação para a população, prestando conta. Legal. Além de tudo, a gente torce realmente para que Salto dê certo, para que o seu mandato aconteça de uma maneira muito positiva. Amém. Já tá, a Lana Damasceno já fez a edição da nossa entrevista aqui, já tá no seu WhatsApp do Alfredo. Aqui é rapidinho. Eficiente. Já tá eficiente. Obrigado. Tá bom? Grande abraço. Falou na Jovem Pan, o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.